Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo, né? Hoje eu resolvi falar de técnica, tá? Falar de algumas questões interessantes que são pouco faladas, né? Da questão do corte na hora da leitura, né? Eu sou Douglas Domiti, falando de Lenormand, falando de tarô, de cartomancia, de terapia holística, né? Esse é meu vídeo semanal aí para as cartas ciganas, tá? Vai para o meu canal também. Tá, e hoje nós vamos falar do corte numa leitura. Como você pode interpretar? São algumas opções que eu vou passar para vocês de você interpretar o corte do baralho quando o cliente corta esse baralho. Claro que isso serve para uma leitura presencial, a leitura online já fica mais difícil, mas a gente pode falar do corte. Como é que fica esse corte? Eu vou abaixar a câmera aqui na mesa para vocês verem as opções de análise desse corte, que eu acho muito interessante esse processo. Eu aprendi isso há muitos anos, para falar a verdade, eu nem lembro quem me ensinou isso. Não é uma técnica que eu desenvolvi, alguém me ensinou, eu não lembro que curso exatamente que eu aprendi isso, mas funciona, tá? Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Então o corte. Gente, quando o consulente, você bota o baralho perto dele, né? Se o consulente ou no centro da mesa, você pede para ele cortar em 3 partes. Se o consulente traz o baralho para perto dele e faz o corte nesse sentido, ele está preocupado muito com os outros. Qual a visão dos outros sobre ele, tá? Se ele faz o corte nesse sentido, ele está preocupado com ele, com as coisas que ele quer, com as coisas que ele está buscando, aquilo que ele está olhando, tá? Se ele corta nesse sentido, à direita dele, para a direita dele, mostra que ele é muito racional, tá? Se ele corta à esquerda dele, muito emotivo, tá? Tem essas interpretações básicas aí, começa esse lado do Lenormand. Outra coisa interessante, se ele corta nesse sentido, ele tem um equilíbrio entre racionalidade e emotividade, ou ele pode estar em dúvida em alguma questão, tá? Outro detalhe, o monte central, o monte de que fica, né? Ele fala do passado, presente e o futuro. Passado foi o primeiro monte, o segundo monte o presente, o terceiro o futuro. Qual monte tem mais cartas mostra qual é a atenção dele principal, onde ele está focado. Se ele no passado tem mais cartas, vamos aumentar aqui o montinho do passado, né? Mostra que a preocupação dele, o que está mais pesando para ele hoje em dia são os fatos do passado, estão atrapalhando o caminhar dele. Se ele está com um monte maior aqui do presente, mostra que no presente existem situações que estão pesando para ele, a preocupação dele maior tá com nisso. E se ele está com o bloco do futuro maior, mostra que a preocupação dele está com o que vem ainda no futuro. Está olhando para o futuro, para a ansiedade dele no futuro, tá? Então você consegue fazer essa leitura aí. E claro, você vai conectar, né? Isso, passado, presente e futuro, com a carta que você vai abrir aqui. Por exemplo, aqui no passado nós temos o trevo, nesse baralho lindíssimo aqui da sorte da Lenormand, né? Então nós temos o trevo, então mostra que ele teve oportunidades no passado, coisas boas, alegrias. No presente ele está fazendo mudanças, né? Isso aqui numa leitura, mas ele mostra que essas mudanças passam por obstáculos e dificuldades, tá? Então você consegue ter uma noção geral de qual o foco de dificuldades que a pessoa tem nesse momento. Através desse corte você consegue perceber, tá? Outro detalhe interessante, se a pessoa corta e fica, a carta fez isso, ó. Tem umas cartas que fazem assim, né? Você corta, a pessoa solta e a carta fica nesse sentido. Mostra que ela está passando por uma separação, tá? Ah, mas é uma separação afetiva? Não, pode ser uma separação de algo importante para ela. Pode ser a saída de um trabalho, tá? Pode ser uma saída de casa, por exemplo, uma mudança de casa que pesa para ela. Isso pode estar no passado, então ela pode ter passado no passado por uma separação que foi marcante. Como ela pode estar passando no momento por uma separação. Como ela pode estar para vir no futuro com uma separação marcante. Aí quando você abrir a mesa, você vai entender onde está essa separação, tá? Mas tudo isso aqui já vai me dar uma série de indícios de como está a situação do consulente,
Você vai saber se ele está preocupado com ele, se ele está preocupado com os outros, cortando para lá, se ele é mais racional, mais emotivo, se ele está em dúvida, se o que pesa para ele são fatos do passado, do presente ou do futuro, tá? Então você consegue ter uma boa leitura desses dados, você fazendo esse trabalho de corte. Né? Na escola brasileira eu vejo muita gente falando do alma, mente e matéria, né? Se não me engano é isso, tá? Eu trabalho dessa outra forma, eu trabalho com passado, presente e futuro, tá bom? Então fazendo esse tipo de análise, para onde ele corta, é onde ele está preocupado, qual é a preocupação dele, né? Muitas vezes a pessoa também cortando, vamos supor, para o lado direito, né? Ela pode estar com questões materiais, questões relacionadas a pai, também é uma análise possível, tá? E para o lado esquerdo, questões emocionais ligadas à mãe, tá? Então tudo isso você começa a conectar e ver certas questões aí que podem estar passando no teu consulente. Através desses processos, deixa eu voltar a câmera para mim. Aí, tá? Então, através desses processos do corte, você já começa a ter uma primeira análise do teu cliente. O que ele está passando, qual é o momento que ele está vivenciando, o que pode estar vindo aí para ele, tá certo? Então, o corte já te ajuda. Na verdade, quando o cliente entra no consultório, ele já está no campo do atendimento, né? Ele chegou no consultório, você já está no campo dele e ele no teu para fazer o atendimento. Então, tudo são coisas que você vai lentamente percebendo o teu cliente na forma de agir, na forma de colocar. Se ele corta com a mão direita, ele é mais racional, mais lógico. Se ele corta com a mão esquerda, ele é mais emotivo. Ah, mas não tem que cortar com a mão esquerda? Não, não tem que cortar com a mão esquerda, né? A nossa mão esquerda ela é mais intuitiva normalmente, tá? Ela é mais receptiva. Tem estudos, inclusive, que comprovam que a nossa mão esquerda, até mesmo no canhoto, na pessoa que usa mais a esquerda, ela é mais receptiva do que a direita, mesmo a pessoa sendo canhota. Então existe essa diferença aí, tá bom? Espero que tenham gostado, comentem aí, mandem dúvidas, me sigam nas redes, YouTube, Douglas Omite, Instagram, Douglas Omite, Facebook eu tenho usado muito pouco, né? Tá muita discussão, muita coisa, é mais Instagram e YouTube, tá certo? Boa semana a todos.